capítulo 4, versos de 7 a 12, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Amém? Nós podemos dizer que, quando a gente fala de amor, né? Ele está direcionado em duas direções. Não está funcionando aqui, se quiser mudar aí, pode mudar aí. Em duas direções, ou duas dimensões. Existe a chamada dimensão vertical do amor. Quando a gente diz assim, eu amo a Deus, então isso é vertical, né? É de baixo para cima. Existe uma dimensão horizontal do amor. É quando eu digo, eu amo as pessoas que estão no meu horizonte, né? Que estão no mesmo nível que eu. E nós podemos dizer que essas duas áreas precisam ser cuidadas em nossas vidas, né? Aliás, lembra que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Isso está em Mateus 22, 37 a 40, ou Marcos 12, 30 e 31, quando Jesus diz que o resumo dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Não é difícil observar que a qualidade da vida cristã passa por essas duas dimensões. Nosso amor a Deus, nosso amor às pessoas. Quando a gente lida bem com essas duas áreas, a gente pode dizer que nós temos uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada e que faz diferença onde nós estivermos, né? Agora, cá entre nós, é mais fácil amar a Deus do que as pessoas, não é? Você não acha? Muito mais fácil. Porque, como o texto diz, Deus é invisível. Ninguém vê Deus. E é muito mais fácil amar um Deus complacente, bondoso, misericordioso, cheio de graça, que nos entende, né? Do que amar uma pessoa que te confronta, te chateia, que te irrita, que te incomoda, que você sente o cheiro dela, que você sente o calor dela, né? Muito mais fácil amar a Deus do que amar ao próximo. Me parece que o grau de importância que nós damos ao amor a Deus não é o mesmo grau de importância que nós damos do amor ao próximo. Para nós, amar a Deus é mais importante que amar o próximo. Pela ênfase que nós damos nisso. Existe uma tendência muito forte em nós, eu digo nós seres humanos, não nós dessa geração, mas desde sempre, de verticalizar a relação com Deus, né? Ou de verticalizar a religião. Quando você diz assim, não, o importante é Deus, é eu e Deus aqui, né? E toda verticalização, ela resulta numa individualização. É eu e Deus, não é? Você diz assim, não importa ninguém. Então você vem numa igreja desse porte, com tudo isso de gente aqui, e você não está ligando para ninguém. É você e Deus, né? Então você fica nessa ânsia de buscar a Deus e de ouvir coisas de Deus e de cantar coisas para Deus. Mas se te perguntar quem estava sentado do seu lado, atrás de você, na sua frente, você às vezes é incapaz de dizer, porque você não deu atenção.
Porque não foi importante para você. O mais importante é que eu busco a Deus. Isso é de muito tempo, né? Se você olhar Isaías 58, vai mudar aqui agora? Não vai mudar, tem que mudar aí. Isaías 58, versículos de 5 a 7, é um texto interessantíssimo, né? Deus está questionando o seu povo. E Deus questiona o povo assim: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Deus está questionando o seu povo. Pensando na verticalização. Vocês chamam isso de jejum? É uma dedicação a mim? Fazer isto? Aí Deus vai dizer assim: o jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Percebe? Deus está dando a mesma importância na relação com Ele, na sua relação com o próximo. Deus está dizendo: eu não quero esse tipo de religião, que você diz que me ama, mas você não ama as pessoas com as quais você convive. Deus não quer, você entende isso, né? Deus não quer. Deus está dizendo: eu não quero esse tipo de jejum, que se sacrifica por mim, e que cobre de cinzas, e veste uma roupa humilde, se lança no chão, mas você não está nem aí com as pessoas à sua volta. Deus está dizendo: eu não quero esse tipo de coisa. Porque Deus, e na pessoa de Jesus, Ele fez isso aqui, resume vida religiosa em amar a Deus, amar ao próximo. Entende isso? O falecido, saudoso Exaltino Gomes Coelho, né, o pastor Exaltino, dizia que este é o desenho da cruz, né? Ame a Deus, ame ao próximo. Forma-se uma cruz. Esse é o sentido da cruz. Resumir tudo nisto. Eu consigo amar a Deus, mas amando a Deus eu consigo amar as pessoas que estão no meu horizonte. Sabe que no Novo Testamento tem cerca de 40 ocorrências de mandamentos chamados mandamentos recíprocos, né? Aquele que usa aquelas expressões uns aos outros, né? 40 ocorrências. São 40 vezes que vai aparecer no Novo Testamento algum tipo de ordem, de orientação, de conselho, que vai nos estimular, nos encorajar a fazer alguma coisa uns pelos outros, né? Observe aí em 1 João capítulo 4, a insistência de João nesse amor ao próximo. Versículo 7 ele vai dizer: amados, amemos uns aos outros. O versículo 11 ele vai dizer: devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12 ele vai dizer: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Percebe? É uma insistência muito grande. Nós precisamos amar uns aos outros, né? E Jesus, quando ele estava dirigindo as suas últimas palavras aos discípulos aqui na terra, lá em João 13, verso 35, está projetado ali, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, né? Jesus diz: olha, todo mundo vai conhecer que vocês são discípulos meus, se vocês tiverem amor. Se não for só uma religião horizontal, vertical, mas ela precisa ser horizontal também, né? Precisa ter essas duas coisas equilibradas na sua vida com Deus. Eu acho assim que se há tanta ênfase em relacionamentos, em olhar para o outro nas escrituras sagradas, isso deve ser importante para Deus, não é? Se Deus fala tanto nisso, Deus deve se preocupar com isso. E se isso é importante para Deus, isso tem que ser importante para mim, tem que ser importante para você. Porque amar o outro não foi uma sugestão que Deus deu. Amar o outro é uma tarefa que nós não podemos deixar de ser cumprida. Porque senão nós não estamos agradando a Deus. Não adianta dizer assim: ah, Senhor, mas eu tenho te buscado,
né? Eu venho aqui porque eu sou apaixonado pelo Senhor. A gente canta música que dá até uma borboletinha na barriga. Eu sinto a tua presença neste lugar. Deus vai dizer para você, mas você está sentindo o presente de pessoas também neste lugar? Você percebe que você não está sozinho neste mundo, o mundo não é teu. Você está cercado de gente, você precisa aprender a amar pessoas. Então não verticaliza isso, mas tenta, à medida em que você ama a Deus, também ama as pessoas que Deus tem colocado no seu horizonte. Pergunta é, olhando para o texto de 1 João 4, o que nós vamos revelar quando nós amamos os outros? O que isso revela? Por que isso é importante? Primeira resposta é que isso revela conhecimento de Deus. Olha para o versículo 7, versículo 8 de 1 João 4. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E o motivo é, porque Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, aquele que nasce dele e conhece a Ele, vai agir como Ele age. Então toda vez que você se esforça para amar pessoas, significa que você está revelando que você conhece a Deus. Porque o texto é claro em dizer que aquele que não ama, não conhece a Deus. Você não sabe o que você está falando. Não adianta dizer assim, não, mas eu conheço a Deus. Eu tenho dificuldade para amar a pessoa, só isso. João está dizendo, você não conhece a Deus. Vai conhecer a Deus primeiro. Porque se você conhecer a Deus, você vai amar. E a razão é simples. Porque quem é nascido de Deus se parece com Deus. Vai imitar o que Deus faz. É como o filho que convive, que foi nascido naquela casa, que manifesta as ações do pai e da mãe. Geralmente as pessoas, elas herdam de suas casas, suas características, não é? Pessoas frias, pessoas calorosas, né? Pessoas que só reclamam, pessoas que só agradecem. E são heranças familiares. Nós herdamos do local onde nós somos criados. E o que João está dizendo é, o amor deveria ser a marca de um cristão. Porque se você é nascido de Deus, você revela com isso que você conhece a Deus. E deveríamos demonstrar então amor pelas pessoas, já que eu nasci dele e conheço a ele. O amor deveria ser a nossa marca. Em casa, você deveria demonstrar amor. Pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Deveria ser uma marca nossa. Nós deveríamos ser amorosos no trabalho, com o patrão, se você é patrão, com o empregado, com os colegas de trabalho. Que se você for assim lá, você revela que você conhece a Deus. Você é nascido dele. Na igreja também não é diferente. Na vizinhança onde você mora. Quando você trata uma pessoa estranha, que você não conhece. Mas se você conhece a Deus, você manifesta essa pessoa um pouco do amor de Deus, pela forma como fala com ela, como trata, como recebe, como age. Você demonstra que ama. É importante nós amarmos o outro, porque isso revela que nós conhecemos a Deus. Uma outra coisa que o texto aponta, é que nós revelamos com isso obediência a Deus. Versículos 9 e 10 dizem assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Nós somos exortados a amar, não só porque Deus é em essência amor, mas nós somos exortados a amar porque Ele nos deu exemplo de como se deve amar. E como é que Deus amou? O amor de Deus não foi verbal, não é discursivo, não é retórico. O amor de Deus é prático. Ele demonstra amor com ações, não com falas. Por isso ele diz que ele enviou o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10 responde em que consiste o amor. O amor de Deus não foi resposta às nossas ações. O texto diz que não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Deus não te achou fofinho, entende? Porque a gente acha que é isso. Que o amor de Deus por nós é uma resposta às nossas ações. Que você faz coisas muito legais. E Deus então lá do céu fica apaixonado por você. Mas o texto está dizendo que o amor de Deus por nós não é motivado por nenhuma ação nossa. Deus nos ama porque Ele nos ama. Ele decidiu amar. Deus nos ama porque Ele é amor. Em essência é amor e Ele manifesta ações de amor. Então, eu não devo amar as pessoas porque elas merecem o meu amor. Não é isso. Você deve amar as pessoas porque você está obedecendo ao que Deus mandou e seguindo o exemplo do que Deus fez. Deus não nos ama porque Ele acha que nós merecemos esse amor. Deus nos ama porque Ele quer nos amar. Então eu e você não podemos ficar olhando para as pessoas e dizer assim, essa pessoa não merece mais o meu amor. Por isso que eu não amo mais. Mas ame essa pessoa por obediência a Deus. Porque Deus diz que é para amar. Não é que ela seja amável, não é que ela seja atraente, não é que ela desperta em mim esse sentimento de amor. Mas ela desperta em mim raiva, irritação, dá vontade de implicar mais com ela, brigar mais com ela. Dá vontade de cercá-la não de cuidados, de afeto, mas de coisas ruins, não é? Porque ela não merece o meu amor, ela não faz nada para merecer o meu amor. Mas você deve amar por obediência. Eu amo porque Deus é amor, Deus me amou sem eu merecer, e por isso então eu vou amar a pessoa. A exemplo disso, a gente deveria então abandonar de vez essas atitudes que nós temos, sabe? Aqui e ali, que a gente diz assim, se me cumprimentar, eu cumprimento. Se me procurar, eu procuro. Se me perdoar, eu perdoo, sabe? Porque nós estamos esperando o quê? Motivação. Se a pessoa vier para o meu lado, então eu vou para o lado dela. Mas a orientação de Deus é, ame, ainda que a pessoa não mereça esse amor, né? Eu lembro de um pastor, amigo meu, que ele me contou o quanto uma pessoa na igreja o fez sofrer. E um dia essa pessoa diz assim, eu sei que o senhor me odeia, pastor. E aquele pastor disse assim, eu não te odeio. Na verdade, eu estou te perseguindo em amor. E ele diz que ele perseguia aquela pessoa em amor. Ele não tinha vontade nenhuma de ir na casa dela, mas ele ia. Ele não tinha vontade nenhuma de cumprimentá-la, mas cumprimentava. Não tinha vontade nenhuma de abraçar, mas abraçava. Porque ele dizia, eu preciso perseguir essa pessoa com amor. Ela não merece mesmo. Mas eu vou obedecer ao Deus que me disse que é para amar.
e deu exemplo de amor. E eu vou amar essa pessoa. E ainda, em terceiro lugar, o que revela quando nós amamos aos outros? Revela ainda intimidade com Deus. 1 João, capítulo 4, versículos 11 e 12, esses versos dizem assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus, Ele quer demonstrar amor pelas pessoas. Só que como é que Deus demonstra esse amor por pessoas? Ele vai usar a sua vida para isso. De modo que a gente diz que nós somos um espelho de Deus. Nós estamos refletindo aquilo que Deus é. E quando a pessoa recebe esse amor que vem de nós, ela vai entender se essa pessoa veio de um encontro com Deus, de uma intimidade com Deus. Ela está tão próxima de Deus que ela nem olha para as minhas ações, mas ela é movida por um amor que nem ela sabe explicar. João diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Mas o que João quer dizer é que se nós amarmos uns aos outros, as pessoas vão ter uma ideia de quem Deus é, ainda que não o veja, porque verão Deus em nós, nas nossas atitudes, nossas falas, nosso olhar. Nós vamos espelhar essas ações de Deus. Nós devemos amar uns aos outros, porque esse tipo de comportamento, não movido pela ação dos outros, mas movido por obediência e por intimidade com Deus, acaba tendo um aspecto revelatório. Nós revelamos para as pessoas quem Deus é. Deus é assim. Deus age dessa maneira. Não é assim? Você não tem pelo menos uma vez na semana um momento que você diz assim: Deus, eu não merecia esse amor, não é? Você sabe que as coisas que você faz, Deus poderia agir com você de uma outra maneira, mas Deus não age. Então, quando você age assim também com as pessoas, você está revelando às pessoas um pouco de Deus. É assim que Deus é. Deus nos ama ainda que não mereçamos. Eu amo pessoas ainda que elas não mereçam. Isso revela que eu estou tão íntimo de Deus, que eu posso revelar quem Deus é, posso ser um espelho de quem Deus é para as pessoas. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17, que nós não lemos, o texto diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha que coisa bonita, não é? Se nós amarmos de fato, nós vamos ser aperfeiçoados no amor. E João está dizendo que lá no dia do juízo nós vamos manter confiança, porque a nossa religião, a nossa religiosidade, ela não foi só verticalizada, ela foi equilibrada. Eu amei a Deus, eu amei pessoas também. Eu me esforcei para demonstrar a Deus o meu amor de várias maneiras, mas eu também me esforcei para demonstrar amor às pessoas que Deus colocou no meu horizonte. De modo que Ele diz assim: nós vamos manter confiança lá, porque segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Se Deus é amor, neste mundo, se nós amarmos, nós seremos revelação de Deus aqui. Deus continua não sendo visto, as pessoas não verão a Deus, mas eu e você vamos dar às pessoas uma ideia de quem Deus é, se nós amarmos uns aos outros. Amém?
Entenda que a igreja, ela caminha bem à medida em que as pessoas que fazem parte dela convivem bem. Nós precisamos buscar isso. Hoje é dia de ceia do Senhor. A ceia é um momento de proclamação do que Deus fez em Jesus, mas também é um momento de comunhão entre nós, não é? Paulo condena a igreja em Corinto por causa disso, porque não esperavam uns pelos outros, porque eram ceias muito particulares, era uma religiosidade muito privativa, não era algo assim comunitário, e Paulo vai condenar isso. Nós precisamos buscar a Deus nesse sentido, pensar: Deus, nós queremos ser uma boa igreja, uma igreja que caminha bem, mas uma igreja que convive bem, que nós temos amor uns pelos outros.